ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, esteve na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Ele foi chamado para explicar as declarações do presidente Lula sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Lembrando que no mês passado, Lula comparou a ação israelense em Gaza ao Holocausto, o que gerou uma crise diplomática entre os dois países. Quem tem os detalhes ao vivo é a Carol Rosito. Carol, o que disse Mauro Vieira quando foi perguntado sobre essa questão? Boa tarde. Oi, Uribe, boa tarde para você, boa tarde a todos. O chanceler Mauro Vieira, foi ouvido e falou bastante por cerca de 2h30 dentro da Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado, na manhã desta quinta-feira. Falou não só sobre o conflito entre Israel e Hamas, mas também sobre outros assuntos, basicamente que envolvem a paz. Apesar dessa audiência ter sido insistida, digamos assim, pela oposição, Uribe, a base governista conseguiu aproveitar esse momento, conseguiu fazer ali uma espécie de defesa em cima do ministro para tentar destacar o trabalho dele até aqui. Elencou, por exemplo, através ali do senador Randolfo Rodrigues, líder do governo, a presença de chefes de Estado aqui no Brasil desde o início do mandato do presidente Lula, fazendo uma espécie de comparação à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o Brasil ali conseguiu se reposicionar em relação à sua imagem lá fora. A oposição, que queria bastante essa audiência para questionar e entender o posicionamento definitivo do Brasil em relação ao conflito, ficou um pouco esvaziada. Até ontem, conversando com alguns senadores da oposição, Carlos Viana, por exemplo, que queria e pediu essa audiência, ele disse que essa já era a tendência mesmo da oposição, justificando a demora para conseguir marcar essa reunião hoje com o ministro aqui dentro do Senado, já que isso acontece, Uribe, um mês após as declarações do presidente Lula na Etiópia, quando ele faz a comparação da guerra de Israel na faixa de Gaza, especificamente com a questão do Holocausto, que foi exatamente ali o que gerou a crise política entre Brasil e Israel. Então, eles definiram que essa demora acabou baixando um pouco a poeira aqui da oposição. Até o presidente da comissão, o senador Renan Calheiros, nos bastidores, disse que atuou ali no meio de campo, para conseguir apaziguar os ânimos da oposição na presença do ministro Mauro Vieira, que inclusive queriam, mais do que convidado, que ele fosse convocado, obrigado a comparecer. Então, para evitar todo esse clima, Renan Calheiros acabou se antecipando a esse convite, mesmo demorando na avaliação de senadores um mês para a vinda dele. Mas claro que ele falou especificamente sobre o conflito, defendeu ali mais uma vez o posicionamento do Brasil que está sendo tomado até aqui, ou seja, não mudou o tom, falando ali da questão do genocídio, comparando e classificando o que está acontecendo na faixa de Gaza como genocídio, que é a defesa e a principal fala do presidente Lula, mas falou que não justifica nenhum tipo de violência, que desde o início, em outubro de 2023 ainda, o Brasil repudiou os ataques, tanto em Israel também na faixa de Gaza, se solidarizando ali a população israelense e também a população palestina. Justificou e trouxe uma palavra forte, só para a gente encerrar, Uribe, dizendo que existe um morticídio em curso na guerra de Israel contra o Hamas, e que essa situação é desproporcional nas palavras do ministro. Portanto, ele participou hoje da Comissão de Relações Exteriores depois desse pedido, principalmente da oposição. Volto com você. Carol, muito obrigada, pela sua informação. Carol estava de olho, então, nessa audiência tão aguardada, que agora vem num momento em que o assunto começa a ficar um pouco mais esquecido, apesar dos reflexos ainda na popularidade do governo. Vamos, então, ver o que disse Mauro Vieira sobre o conflito em Israel. Sim, Israel tem o direito de defender sua população, mas isso tem de ser feito dentro de regras do direito internacional. A cada dia que passa, no entanto, resta claro que a reação de Israel ao ataque sofrido tem sido extremamente desproporcional e não tem como alvo somente aqueles responsáveis pelo ataque, mas todo o povo palestino. Mauro Vieira também lamentou a forma como Israel tratou o presidente Lula e o embaixador brasileiro em Israel, que, aliás, ainda está aqui no Brasil, num gesto de descontentamento do Itamaraty com Israel. Vamos ver. Lamento que a chancelaria de Israel tenha se dirigido de forma desrespeitosa a um chefe de Estado de um país amigo, o presidente Lula. Por sinal, foi o primeiro
chefe de Estado do Brasil, a visitar Israel em março de 2010. Reputo igualmente lamentável, em visita oficial, e reputo igualmente lamentável o tratamento indecoroso e descabido dado ao embaixador do Brasil em Israel, Frederico Mayer, que atendeu de boa fé a uma convocação da chancelaria israelense. São páginas que desabonam a prática diplomática internacional. Determinei o pronto retorno do embaixador do Brasil em Tel Aviv para consultas em Brasília. O embaixador de Israel em Brasília e o governo do primeiro-ministro Netanyahu foram informados que o Brasil reagirá com diplomacia, sempre, mas com toda a firmeza a qualquer ataque que receber, agora e sempre. Estou seguro de que as relações do Brasil com Israel e nossa amizade com o povo israelense sobreviverão ao comportamento do atual governo. Eu vou chamar nosso corpo diplomático do Bastidores CNN, Pedro Venceslau e Débora Bergamasco. Pedro, já passou um pouco aquele prazo para o pedido de desculpas. Luiz Inácio da Silva foi muito pressionado a fazê-lo, mas a partir do momento que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já começa a se colocar contra Benjamin Netanyahu, agora virou uma oportunidade do Brasil de engrossar o couro, como fez Mauro Vieira. A diplomacia agora me parece que encontrou a velocidade de cruzeiro. O ministro foi muito bem, né, lá no Senado. Vale ressaltar que o Senado é um ambiente mais cordial que a Câmara, onde é feita a grande política. Os senadores são todos veteranos, foram governadores, não tem muitos lacradores ali no Senado. Então não houve assim não foi uma panela de pressão. Essa sessão foi a 4ª vez que Mauro Vieira participou de uma sabatina. Mas eu tinha uma curiosidade, né? Minha curiosidade era como se comportaria o senador Renan Calheiros, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, depois de perder a relatoria da CPI da Braskem. Até o final, né, até o último momento, ele acreditou que teria essa relatoria. Ele, quando convocou o Mauro Vieira para essa sabatina, foi bem naquele momento ali, que ele não sabia ainda se ia ser o relator ou não. Ele foi um dos únicos, vale dizer, o Renan Calheiros, no pior momento que saiu em defesa do Lula, mas aparentemente não guardou ali nenhum grande ressentimento. A posição do Joe Biden reforça muito a posição da diplomacia brasileira, dá um lugar de fala para o ministro Mauro Vieira e também para o presidente Lula. Eu acho que esse episódio de pedir que o presidente peça desculpas já está para trás, já foi, isso são águas passadas. O presidente Lula perdeu, aliás, Israel perdeu a chance de abrir essa articulação para que o presidente pedisse desculpa quando reagiu da forma truculenta como agiu na linguagem diplomática. Não usaram os chamados punhos de renda. Israel, pelo contrário, usou politicamente a fala do presidente Lula, explorou isso o quanto pôde e agiu de uma forma que implodiu as pontes, né? Não permitiu que o presidente Lula fizesse uma retificação de alguma forma. O presidente Lula agora está mais confortável para dizer o que ele sempre disse e para subir o tom se for o caso. Excelente, Pedro. É porque qualquer recuo tinha que ter vindo naquela hora. Agora já passou o tempo. Até para o Mauro Vieira ter ido um mês depois, né? Foi ótimo, né? Porque não se fala mais nisso. O que eu estava conversando hoje com fontes ali do Itamaraty foi justamente... Eu comentava, né? Não cabe a vocês fazer essa reflexão, nem fazer esse reajuste, mas fato é que mesmo explicando e fazendo-se entender sobre o que de fato Lula dizia em relação às críticas, direcionando as críticas ao governo Netanyahu, né? E sem pedir desculpa, olha, explicando que não são críticas direcionadas ao povo judeu, mas ao governo Netanyahu, condenando o que acontece em Gaza, ainda assim tem um rescaldo político-eleitoral aqui que a gente vê nas pesquisas, a altíssima rejeição que Lula tem sofrido com os evangélicos, acima de 60%, que só tende a aumentar, isso eu digo porque é reconhecido pelo seu entorno. Débora, eu queria te ouvir exatamente sobre isso. Eu sei que Débora vai trazer também apuração, continua o Itamaraty de olho nas negociações para salvar vidas, como eles gostam de bem reforçar, Débora, em Gaza. Há viagens programadas a vários países que têm envolvimento com o conflito, inclusive o Líbano. Recentemente, já Mauro Vieira está de partida, mas tem esse outro ponto também que eu gostaria de te ouvir, Débora, em relação ao que está sendo feito aqui no Brasil, que não pode ser negligenciado, porque as fontes do entorno do Lula reconhecem que o rescaldo está aí. Mas eu não vejo, Débora, ninguém me dizer como é que eles vão solucionar esse problema.
Eles estão quebrando a cabeça porque o presidente Lula, pessoalmente, resiste em fazer movimentos, gestos mais contundentes em relação aos evangélicos e mesmo, vamos dizer primeiro dos evangélicos, né? Porque ele não quer misturar, ele evita misturar política com religião. Apesar de que em governos petistas, né, você já teve ali ministros, ministro pastor, enfim, e interlocução também, mas institucionalizar neste momento, trazer para dentro do governo, que é o que alguns líderes religiosos gostariam de fazer, não vai ter, pelo menos não nesse momento. Esse gesto não virá. E eu acho que a grande a depreensão que a gente tem em relação à ida de Mauro Vieira a essa comissão é o seguinte, olha, agora meio que fim de papo, porque o assunto já se esgotou, já foi bastante explorado, mas agora o assunto meio que miou, sabe? Então, o presidente Lula já deu as explicações dele, enfim, né, satisfeitos ou não, mas ele já falou o que ele tinha para falar em relação à comparação que ele fez do Holocausto com o que está acontecendo, a resposta de Israel aos ataques do Hamas sobre a Palestina e civis inocentes. E agora, Mauro Vieira, nessa comissão, ele vem amarrar e vem fechar, né, concluir esse assunto. Vamos ver se a direita vai realmente arrumar alguma outra brecha para explorar esse assunto ou se já é, enfim, página virada, já precificado. Agora, se der tempo, gostaria de contar essa apuração que você mencionou, pode? Claro, vai lá, Débora. Tá bom. Então é o seguinte, olha, durante a comissão, o ministro Mauro Vieira anunciou uma viagem que fará amanhã, entre 15 e 20 de março. Ele vai para Amman, na Jordânia, Ramala, na Palestina, que fica na Cisjordânia, Beirute, Palestina, território palestino, né? Beirute, no Líbano, e Riad, na Arábia Saudita. Esse tour pelo Oriente Médio, claro, ele vai fazer agendas bilaterais entre os países, cooperação, técnica de comércio, investimentos, tudo isso. Mas também vai discutir, porque alguns desses países estão, como você disse, né, Tainá, diretamente relacionados ao conflito entre Israel e os palestinos, e ele vai, enfim, reforçar ali no encontro com outros chanceleres desses países, reforçar a necessidade de discutir um cessar-fogo, um encaminhamento de paz. Agora, o que eu trago de novidade aqui para a gente encerrar é o seguinte, o que não está dito em nota nenhuma e que a gente apurou e traz aqui em primeira mão para o Bastidores, é que o ministro Mauro Vieira também vai para fazer um mapeamento dos brasileiros nesses países, especialmente no Líbano, que tem a maior comunidade brasileira no Oriente Médio, mais de 20 mil brasileiros, porque, olha, rapidamente o Brasil retirou de Israel e da faixa de Gaza 1.600 brasileiros. Só que se você for pensar, se está preocupado, né, com o alastramento dessa crise, o governo precisa mapear. São mais de 20 mil brasileiros no Líbano, mais de 5 mil brasileiros na Cisjordânia. Então, esse mapeamento em loco também é o que o ministro Mauro Vieira vai fazer nessa viagem. Libaneses aqui no Brasil, inclusive, eles brincam que há mais libaneses no Brasil do que no próprio Líbano. E a gente tem muitos libaneses na política, a gente tem o Haddad, a gente tem o Paulo Maluf, a gente tem Gilberto Kassab. Então faz parte da nossa cultura, essa cultura libanesa.